a peça de denúncia contra o ministro Alexandre de Moraes, pedindo a abertura de processo de impeachment, foi protocolado junto ao presidente do Senado, ele recebeu o pedido, vai dar a tramitação que manda o regimento interno do Senado Federal, que manda a Lei 1079 e considerando também a DPF, que serve de parâmetro para a tramitação dos pedidos de impeachment. Então, o ato protocolar foi feito, inicialmente de forma simbólica com o presidente Rodrigo Pacheco. Na sequência, nós teremos o protocolo formal, que é feito junto ao sistema, a Secretaria do Senado Federal, para a regular tramitação. Portanto, a partir desse momento, começa a tramitar no âmbito do Senado Federal o pedido de abertura de processo de impeachment contra um ministro do Supremo Tribunal Federal por crime de responsabilidade. Essa fase, eu não quero aqui adentrar ao mérito das razões que levaram à denúncia, depois deputados que subscreveram a peça, bem como um brasileiro que também subscreveu a peça, doutor Sebastião, que aqui está, poderão usar da palavra para falar de alguns dos pontos que justificaram essa denúncia, mas apenas do ponto de vista regimental e legal, quais são os passos deste processo a partir de agora. Conforme o regimento, uma vez apresentada a denúncia, ela é recebida pela mesa do Senado Federal, depois de um ato do presidente do Senado que encaminha à advocacia do Senado, e a decisão quanto a dar prosseguimento ou não a essa denúncia, admitir ou não a essa denúncia, ela é feita pelo plenário do Senado Federal. Isso é o que manda o regimento interno do Senado Federal, é o que manda a Lei 1079. E com base no ADPF, decidida pelo próprio Supremo Tribunal Federal, a competência para decidir se avança ou não, se admite ou não, ela é originariamente do plenário do Senado Federal. Obviamente que é a primeira vez que se tem uma denúncia, aliás, não a primeira vez que se tem uma denúncia, mas nós não tivemos até hoje uma denúncia que foi recebida e processada contra ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, denúncias já aconteceram e todas elas acabaram sendo arquivadas, né, sem que tramitasse pelo plenário do Senado Federal. Mas pela prévia que os deputados apresentaram aos líderes do Senado no dia de hoje e pelos argumentos apresentados com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, me pareceu com bastante robustez e com o preenchimento dos requisitos formais para a regular tramitação. Obviamente que isso será objeto de análise da área jurídica do Senado Federal, mas eu repito, à luz do regimento, à luz da Lei 1079 e à luz da ADPF, que deu os contornos do andamento de um processo de impeachment, seja contra presidente da República ou ministros de Estado, PGR ou ministros do Supremo Tribunal Federal. Não cabe, do ponto de vista de mérito, essa decisão nem ao presidente, nem à mesa do Senado e nem à comissão especial. Essa decisão é do plenário do Senado Federal. Então, aí na condição de líder da oposição, aqui ao lado dos demais líderes que compõem a base de liderança de oposição no Senado Federal, o que nós solicitamos do presidente Rodrigo Pacheco é que dê andamento a esse processo, dê celeridade na apreciação nessa fase inicial, para que nós possamos acompanhar o passo a passo desse processo. Obviamente que no passado já houve um indeferimento no início da fase processual. Nesse pedido, esperamos que isso não aconteça, mas caso aconteça, há a possibilidade da apresentação de recurso ao plenário. Mas o sentimento que todos nós tivemos, por parte do presidente do Senado Federal, foi de que ele vai fazer uma análise, levando em consideração tanto critérios técnicos, jurídicos, quanto políticos, para averiguar, verificar o cabimento dessa denúncia. Então, esse é o cenário, a denúncia foi apresentada, agora vamos aguardar o seu processamento, esperando de forma muito serena que qualquer que seja
a compreensão de cada um daqueles que compõem a diretoria do Senado Federal, a mesa diretora do Senado Federal, que dê ao plenário do Senado Federal a prerrogativa que a lei já o dá, do plenário do Senado Federal poder deliberar sobre essa questão. É, em síntese, o que nós tivemos na tarde de hoje. Bom, boa tarde. Antes de passarmos aqui para os senhores deputados, que são os autores, né, da peça, além dos cidadãos que subscreveram, eu queria fazer aqui uma reflexão com os senhores, de maneira muito rápida. Nós temos mais de 150 deputados que subscrevem a necessidade de apresentarmos um processo de impedimento contra um ministro do Supremo Tribunal Federal. Nós temos mais de 30 senadores que já anunciam a sua posição de que, de fato, há abuso e desequilíbrio na relação entre os poderes, o que atinge de morte a democracia brasileira. A reflexão que faço com os senhores é de que esse é um momento extremamente desafiador. O que está em jogo é o Estado de Direito. Nós, da oposição e os independentes, deveríamos estar discutindo, e eu concordo, a situação do Brasil. Nós deveríamos estar fazendo aqui a oposição a um governo perdulário, inconsistente, inconveniente, que não tem nenhum compromisso com a sociedade brasileira, um governo populista. Mas nós estamos aqui discutindo a questão do equilíbrio entre os poderes. Nós estamos aqui discutindo as ações individuais de um indivíduo que hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal e que se arvora em xerife da nação. Eu me lembrava e queria repartir com os senhores uma expressão que dizem que foi do Luís XIV, onde ele falava: o Estado sou eu. Me parece bastante similar à forma como o ministro Alexandre tem se comportado. Vejam que o episódio do dia 8 de janeiro, lamentável sobre todos os aspectos, mas que convalida essas arbitrariedades que estão sendo praticadas contra o espectro ideológico da sociedade brasileira, foi objeto de uma entrevista desse ministro, se colocando como vítima deste processo. Pois muito bem, aonde está a imparcialidade desse juiz? Se ele se coloca como vítima, ele justifica que pode se manter à frente do processo porque o agredido não era ele, era o Estado, ou seja, o rei sou eu. Ele se arvora em defensor da democracia, como se a democracia pertencesse a um indivíduo e não à sociedade brasileira. O Brasil está de ponta cabeça. Esse desequilíbrio ameaça a democracia. Nós precisamos ter a coragem de denunciarmos essa situação, e este evento que hoje está se realizando é uma demonstração de que ainda está viva a indignação da população e vocalizada nesse momento pelos senhores deputados e senadores que aqui estão. Porque o que acontece nas ruas de todo o Brasil é um sentimento de impotência, é um sentimento de injustiça, é um sentimento de que a justiça perdeu a credibilidade. Precisamos defender o judiciário, precisamos defender o legislativo, precisamos defender a democracia. E quero lembrar aos senhores que a semana passada foi divulgada uma pesquisa de opinião, onde pelo menos metade da população aprovava as ações do Supremo Tribunal Federal e a outra metade rejeitava. Mas pasmem, se vocês olharem os microdados, aqueles que acham que a justiça está agindo de forma adequada, mais de 90% votou em Lula. Aqueles que acham que a justiça não está correta, mais de 90% votou em Bolsonaro. Então, quem sabe ler entendeu. Quase a totalidade da população brasileira afirma: a justiça está agindo de forma política e não de acordo com a lei. E a lei precisa ser a lei que defende a mim e ao meu inimigo, porque esse é o escudo que ampara todos os cidadãos brasileiros. A Constituição precisa ser erguida aqui como escudo, como defesa da sociedade brasileira. É essa a ponderação que quero fazer e a reflexão que faço com os senhores. E quero homenagear os brasileiros que por todo o Brasil foram à praça pública com coragem, sem medo, apesar das ameaças, apesar das perseguições, apesar das medidas arbitrárias, apesar das exceções que se tornaram banais. Nós estamos vivendo uma jurisprudência de exceções e nós não podemos nos quedar inertes achando que isso é natural. Não é.
E eu peço à população brasileira que está nos ouvindo agora, que procure o seu parlamentar, que procure o seu representante e peça a ele que faça justiça. Muito obrigado, senhores. Eu confesso que, como em raros momentos desse meu mandato e certamente do mandato dos meus colegas, em raros momentos acontece de me tomar a emoção de uma forma tão forte como acontece agora. Nós estamos vendo diante dos nossos olhos, há anos, todos os abusos de autoridade que são cometidos pelo Supremo Tribunal Federal e, mais particularmente, por um ministro que parece não ter freio. Infelizmente, quando houve talvez a oportunidade de encerrar-se a perseguição, preferiu-se dobrar a aposta. Hoje, neste dia, nós tivemos, senador Magno Malta, um senador dormindo no plenário do Senado da República, com uma multa absurda de 50 milhões de reais, sabe-se lá bem por que recebida. Aliás, ilegal e inconstitucional, porque esta é a regra. Nós temos até hoje um ex-deputado preso, ilegal e inconstitucionalmente, inclusive depois de um indulto presidencial. Para alguns vale, para outros não. Nós temos, deputado Nicolas, e tantos outros parlamentares, deputados federais que seguem sendo perseguidos, com o intuito de serem calados, terem as suas vozes silenciadas. Deputados que não têm acesso aos autos. Seus representantes, seus advogados não têm os mesmos direitos de advogados de criminosos, assassinos, estupradores. É uma vergonha o que hoje, infelizmente, nós vivemos no país. E é por isso que me toma a emoção neste momento, porque com mais de 150 deputados federais, cidadãos, a exemplo do desembargador Sebastião, que está aqui conosco, mais de 1 milhão de brasileiros que peticionaram online, estamos chegando a 1,5 milhão de brasileiros, e o povo na rua. Esta Casa da República, o Senado, vai ter a oportunidade de fazer verdadeira justiça ao nosso país. Dizem que se espalha discurso de ódio com a justificativa de perseguição. O que estão colhendo é ressentimento. Dizem que espalham fake news. O que estão fazendo é utilizando-se de falsos processos, de verdadeiras inquisições, para continuar uma sanha que jamais deveria ter começado. O país precisa de equilíbrio, o país precisa de paz. Nós queremos todos um Brasil melhor. Como eu costumo repetir, nós não queremos viver em outro país, nós queremos viver em outro Brasil, um Brasil onde a justiça seja justa, onde a democracia seja democrática, onde nós tenhamos de fato liberdade. Este é um momento emocionante, mas também é um momento de profunda responsabilidade. O Senado da República, deputado Gustavo Gayer, que já tem, caro líder Felipe Barros, agradeço a oportunidade de falar pela oposição, 31 senadores que se declaram abertamente a favor do impeachment de Alexandre de Moraes. 32 neste exato momento. 32. Falta muito pouco. Isso que ainda nem foi colocado para o plenário votar. Falta muito pouco para que a verdadeira justiça seja feita, esse impeachment, esse processo seja realidade e nós tenhamos finalmente o reequilíbrio dos poderes no Brasil e a volta da democracia. Muito obrigado a todos e vamos em frente. Falo aqui como líder da minoria da Câmara e uma das signatárias também do pedido de impeachment. E quero dizer que não dá para afastar do meu mandato todo o conhecimento jurídico, a bagagem jurídica que eu trago
como advogada e procuradora do Distrito Federal que fui por 24 anos. Eu diria que George Orwell, autor de 1984, estaria espantado com 2024. As regras de processo penal, as regras constitucionais que trazem garantias e direitos fundamentais, que aqueles advogados e mesmo juízes que se dizem garantistas fazem questão de buscar catar as filigranas quando se trata de proteger, defender ou soltar criminosos de verdade, estupradores, pedófilos, assassinos, corruptos. Essas mesmas regras e garantias não valem para os perseguidos políticos de hoje. E assim é que se constrói a intolerância jurídica, a tirania e as ditaduras se constroem dessa maneira. Não existe nenhum direito aos perseguidos políticos, aos jornalistas que estão fora do Brasil, banidos, sem passaporte, sem conta corrente, com as contas bloqueadas. As pessoas no Brasil, pessoas que foram condenadas a 14, 17 anos de cadeia, muitas nem estavam em Brasília no dia 8. E aqui é bom lembrar que aquelas pessoas que invadiram o prédio e depredaram devem sim responder num processo justo, que não deveria correr no Supremo Tribunal Federal, e sim em primeira instância, e quem sabe pegando 3, 4 anos de cadeia. Nós estamos assistindo hoje uma traficante já fora da cadeia, com tornozeleira. Que é isso? A Deolanda, não sei o nome dela, que é alguém que, junto com Lula abraçada a ele, diz que adora bandido. E foi solta para usar tornozeleira porque parece que tem um filho de 12 anos ou menor. Nós temos a Débora, com 2 crianças de 6 e 9 anos, que escreveu na estátua, perdeu uma frase que nem é da sua autoria, é de autoria muito bem conhecida, escreveu de batom. Essa frase foi apagada com muita facilidade da estátua, mas não está sendo apagada da memória dessa família, das crianças, e do sofrimento da Débora e de todos nós que nos solidarizamos a ela. E por esse motivo e tantos outros, nessa petição robusta, que mostram abuso de autoridade, desvio de poder, que não tem nada a ver com atos da jurisdição de um ministro, mas atos de abuso de autoridade, todos esses atos que embasam esse pedido nos fazem ter a esperança de que esse pedido será acatado, sim, terá maioria, porque essa é a única forma do povo brasileiro resgatar a sua soberania. Muito obrigada. Bom. Gente, eu vou falar 1 minuto e quero me dirigir à imprensa. Quando nós nos falávamos lá atrás de que a água está subindo e vai chegar em todos nós, a imprensa parece não ouvir e fazia coro naqueles dias. Hoje, a imprensa começa a ser atacada e virou alvo. A grande imprensa. Eu fico solidário ao Estadão, à Folha de São Paulo, a Cruzoé, pelo que estão publicando. Nós queremos uma imprensa livre, são 6 gigas.1. Há muita coisa a ser publicado. Há muita coisa a ser ouvido e visto. E nós queremos liberdade de imprensa. Muito bem. Nós não temos qualquer mágoa, mesmo sendo atacado ao longo de tantos anos junto com Jair Bolsonaro. A imprensa precisa ser livre. Muito bem. E a Suprema Corte não pode mirar a imprensa e aquele órgão que desagrada a um deles. Finalizo, porque o nosso líder, Rogério Marinho, disse tudo. O nosso líder no Congresso Nacional da Minoria, está aqui do meu lado, Flávio Bolsonaro, o líder
falou aqui, em nome de todos os deputados, que foi o nosso querido Van Hatten. Eu quero concluir o que disse, Marinho. Há muita gente dizendo, mas o ministro Alexandre de Moraes, o que ele faz tem a concordância dos outros ministros. Só isso justifica o impeachment? Só dele? Ao meu ver, não. Mas uma árvore nasce quando se planta uma semente. Essa é a semente, que nesse momento o ministro Alexandre de Moraes, ele é o CEO de uma cooperativa de perversos nesse momento no Brasil. Boa tarde a todos. Os senhores parlamentares já bem explicitaram aqui o motivo de estarmos nesta tarde. E eu quero dizer, como jurista, como desembargador que fui por mais de 30 anos, que o pedido que está sendo protocolado tem todos os requisitos para ser admitido, processado e julgado procedente. Nós estamos tratando aqui sobre liberdade, estamos tratando sobre separação de poderes e sobre abuso de poder que tem que ser parado imediatamente. Dizer mais, não vou me alongar, tem outras pessoas para falar. Eu, juntamente com a deputada Bia Kiss, a deputada, aliás, vou retificar, o deputado Marcel Van Hart, a deputada Bia Kiss e a deputada Carol de Tone, e eu assinaremos o pedido. Portanto, nós passaremos a ser os acusadores nesse processo. Então, eu quero dizer que, da minha parte, dedicarei todo o meu empenho e dedicação para resgatar a credibilidade do Poder Judiciário. Hoje, desembargadores e juízes são desmoralizados porque não são acatados, porque são comparados com os abusos praticados ao longo do tempo pelo senhor ministro Alexandre de Moraes. E, finalmente, dizer que bastava a denúncia apresentada pelo jornal Folha de São Paulo. Ali nós temos a prova material de crimes, que pode caracterizar até uma organização criminosa. Nós vamos em frente com esse pedido, com dedicação e com serenidade em prol da liberdade em nosso país. Muito obrigado. Boa tarde. Muito rapidamente também, fazendo apenas um complemento ao que foi dito aqui. O que aconteceu no 7 de setembro não foi um ato de apoio a político nenhum. Aquela quantidade gigantesca de pessoas nas ruas da Paulista, mais uma vez, é um sintoma claro que a nossa democracia continua doente. Não dá para alguém em sã consciência, em especial aqui dentro do Senado, achar que está tudo normal, que nada aconteceu, em especial depois das denúncias trazidas pela Folha de São Paulo. É importante diferenciar esse super pedido de impeachment de tantos outros que já aconteceram, também bem fundamentados. Aqui, nesse caso, está muito claro que são referentes aos atos individuais de Alexandre de Moraes, cometidos à revelia da lei, em especial no tocante à sua suspeição, que é uma causa objetiva e direta de crime de responsabilidade, prevista na lei do impeachment 1079, no seu artigo 39, inciso 4, item 4. Não há o que discutir, não há um juízo de valor subjetivo a ser feito sobre, em pelo menos duas ocasiões, em que o próprio ministro Alexandre de Moraes reconhece dentro do processo que ele é suspeito para fazer qualquer ato de mérito dentro de uma investigação. Portanto, obviamente, claramente, ali há uma infringência a esse item da lei de impeachment. Portanto, não há o que se discutir de forma subjetiva, como há em outros tantos que, no meu entendimento, também fazem jus a que ele seja processado por ter descumprido a lei do impeachment, ter cometido crime de responsabilidade. E aí, nessa parte, vai ficar a juízo de mérito de outras pessoas, mas especificamente esse é um grande diferencial desse pedido de impeachment. Há ocasiões flagrantes de cometimento de crime de responsabilidade pelo ministro Alexandre de Moraes, e é importante frisar que até o momento ainda não passaram por ratificação de turma ou de plenário, portanto, imputados diretamente a ele. Então, essa casa tem sim a oportunidade de lançar mão desse último instrumento democrático para resgatar a nossa liberdade, a nossa democracia, porque, infelizmente, se depender de bom senso do ministro Alexandre de Moraes, a normalidade não vai voltar ao Brasil. Então, nos cabe aqui, e não é com nenhuma alegria que todos nós estamos aqui,
pedindo o impeachment do ministro Alexandre de Moraes como último recurso para que possamos voltar e resgatar a normalidade do nosso Brasil. Boa tarde a todos. Quero agradecer à imprensa brasileira aqui presente, agradecer aos parlamentares aqui que vieram a Brasília. Normalmente, dia de segunda-feira, nós não temos essa quantidade de parlamentares aqui. Dizer que nós estamos hoje cumprindo apenas mais uma etapa da campanha nacional pelo impeachment de Alexandre de Moraes. Nós antecipamos aqui, curiosamente e coincidentemente, antes da série de reportagens do jornal Folha de São Paulo, que estaríamos aqui hoje, dia 9 de setembro, após as manifestações que ocorreriam na Paulista e em outros lugares do Brasil. E foi o que aconteceu. Acabamos de ser recebidos pelo presidente da casa e nós não vamos desistir. Não existe mais clima de votar qualquer outra matéria nessa casa. A atmosfera está contaminada no aspecto de que nós chegamos no fundo do poço. Ou nós, juntos, de forma ordeira, pacífica, defendemos a Constituição brasileira, ou nós teremos aqui uma ditadura avançando de uma forma que pode colocar nossos filhos, netos, futuras gerações numa situação insustentável. Então, precisamos de pessoas de coragem, não apenas esses parlamentares, outros que não puderam vir, mas de brasileiros que estão nos assistindo, que continuem se manifestando. Vai ter já tem nova manifestação marcada para o final do mês. Nós temos pessoas que escrevem em grupo de rede social, em condomínio, em colega de trabalho. É hora do cidadão de bem continuar sensibilizando os seus representantes dessa casa, especialmente senadores. Parabenizo aos deputados que assinaram esse pedido de impeachment, recorde. Todos estão de parabéns. Nenhum senador assinou por uma questão de não poder ser declarado suspeito depois, por qualquer filigrama jurídica. Mas nós vamos continuar, Câmara e Senado unidos, combatendo o bom combate, porque não tem como agora o Senado fechar os olhos para isso. É uma desmoralização sem precedentes nos 200 anos da casa. Não aceitaremos isso sob hipótese nenhuma. Muito obrigado. Os elementos técnicos e jurídicos dos últimos anos são provas mais do que suficientes para a apresentação deste pedido de impeachment assinado e apoiado por mais de 150 deputados, 1 milhão de brasileiros e 32 senadores. Não podemos mais nos calar diante de tantas afrontas à nossa Constituição. E uma das respostas para cessar esses abusos de autoridade vindo do Judiciário está na CCJ dessa semana, onde amanhã será votada a anistia do dia 8 de janeiro. Bem como daremos prosseguimento a 4 propostas. A PEC 8 das decisões monocráticas. A PEC 28 para assustar decisões que invadam a competência do Legislativo. Porque já não aguentamos mais tantos e tantos anos vendo o Supremo legislar no lugar do Legislativo, bem como outros 2 projetos de lei para atualizar a lei de impeachment de 50, a lei 1079, para dispor por mais elementos que configuram crime de responsabilidade. Portanto, a resposta do Legislativo está vindo, porque não aguentamos mais. Estamos em obstrução, com exceção da CCJ, para poder deixar que cada poder continue no seu quadrado, respeitando, sim, a Constituição e a democracia brasileira, porque hoje estamos vivendo num verdadeiro regime judicial. Tanto falam do regime que tivemos anteriormente por parte do regime militar, perdão,
mas agora vivemos um verdadeiro regime judicial. E nós, parlamentares, que rezamos e louvamos a nossa Constituição e o Estado de lei, o Estado de direito e não o Estado de autoridade. Então, estamos deixando de ser omissos, fazendo o nosso papel institucional e constitucional. Muito obrigada. Deixa eu só concluir. Pessoal, apenas para, como líder da oposição, deixar uma palavra final aqui. Na sequência, tem alguns senadores que ainda querem falar, deputados, mas o requerimento foi apresentado ao presidente Rodrigo Pacheco e, formalmente, ele vai ser apresentado agora na sequência na Secretaria do Senado Federal. Dizer, por fim, o seguinte: fala-se muito em democracia, mas não há democracia sem respeito à Constituição, sem respeito às leis, sem respeito ao devido processo legal, com ataques e ofensas à liberdade de imprensa. A Constituição Federal veda a censura no Brasil. E nós vivemos um período em que a censura é decidida e passa a ser quase que institucionalizada. Então, nesse momento, ou o Senado Federal cumpre o seu papel constitucional para frear os abusos, ou esses abusos passarão a comprometer ainda mais a democracia no Brasil. Nós temos, nesse momento, o dever constitucional de cumprir o nosso papel em zelo absoluto com a democracia, com a separação de poderes e com as nossas liberdades constitucionais. Desde já agradeço aqui mais uma vez a toda a imprensa presente, parabenizo os deputados federais e os representantes da sociedade que compareceram para protocolar esse pedido, e agora é dar sequência, dar andamento a esse pedido. Só para frisar, muita gente perguntando sobre a questão do quórum para a deliberação em relação ao pedido de impeachment. O pedido de impeachment, depois que sai da presidência, da mesa, ele tem pelo menos 3 fases de apreciação pelo plenário do Senado Federal. Ele é apreciado na admissibilidade, depois que a comissão analisa, depois, uma vez admitida a denúncia, há um juízo de pronúncia, novamente o plenário se manifesta, e, por fim, a decisão final, que é a decisão após a instrução, por cassação ou absolvição. As 2 primeiras, o quórum para a deliberação, presente a maioria absoluta, maioria simples. No caso da última votação, é que são necessários os 54 votos para a aprovação. Muito obrigado. Muito bem. Pessoal, boa tarde a todos. Vou fazer um pronunciamento aqui. Primeiro, para a imprensa. Quero parabenizar e agradecer à imprensa do Brasil, que durante muito tempo se calou diante das arbitrariedades que nós vivemos hoje. Mas tenho lido diariamente Estadão, Folha de São Paulo, logicamente Oeste, Alexandre Garcia, CNN, vocês têm se manifestado, têm se posicionado, porque não é mais só um grupo de pessoas de direita ou conservador do partido A e B. Agora a liberdade de vocês também está ameaçada. Já já vocês vão fazer uma cobertura jornalística e o que se acha dono da democracia no Brasil, o xerife, vai mandar policial federal na casa de vocês. E vocês estão enxergando isso. E parabéns pelo novo posicionamento. Segunda mensagem é para o povo brasileiro. Por onde nós temos andado, e eu nunca tive problema, graças a Deus, de andar em canto nenhum. As pessoas estão nos segurando pelo braço. Façam alguma coisa. Nós votamos em vocês para mudar o Brasil. E eu não quero essa responsabilidade sozinho. E também não quero sobre somente o presidente Rodrigo Pacheco. Nós somos 81 senadores. Não tem senador maior ou menor. Essa responsabilidade não pode ficar somente na mão do presidente Rodrigo Pacheco. E vou confidenciar algo que conversei com um senador do Partido dos Trabalhadores dentro desse Senado, dentro desse plenário do Senado da República. Ele falou comigo: senador Jorge Seife, eu sou a favor que coloque em votação.
Ninguém pode segurar a pauta, porque um hoje pode responder por 80. Nós fomos eleitos de igual forma. A Casa da República, que tem igualdade, 3 senadores por estado, é o Senado Federal. Nós não queremos mais é que uma pessoa decida pelos 80. O presidente Rodrigo Pacheco vai analisar, eu creio que tenham provas suficientes e robustas, inclusive até pelas publicações que a Folha de São Paulo trouxe. Vai ler, vai ver que tem abuso sim, que o tempo de fingir que está em Nárnia passou, e vai colocar para o plenário votar. E o plenário decide se o Alexandre de Moraes é culpado, se o Alexandre de Moraes é inocente, se precisa perder o mandato, se não precisa. O processo de impeachment é uma investigação. Na Constituição Federal, nessa aqui que o Marcos Durval está carregando, nessa, diz que a única casa, a única instituição que tem o poder de investigação se chama Senado Federal e não está o fazendo. É vergonhoso. Não é para ele, não. É vergonhoso para todos nós, deputados e senadores, vendo os abusos e as escaladas autoritárias que o Brasil está sofrendo e ficarmos deitados eternamente de berço esplêndido. Coloca para votar. Transfira essa responsabilidade para os demais 80. E, por último, povo brasileiro, existe um site hoje que nós não temos nada, mas baseado nas manifestações públicas e aqui no plenário, alguns senadores já se mostraram a favor de uma investigação. Esse site se chama votossenadores.com.br. E ali, verifique se o senador do seu estado, se ele já se manifestou. E cobre dele. Cobre dele. Se você é a favor ou contra, cobre do seu deputado, do seu senador. Vocês pagam nossas contas. Vocês são nossos patrões. Nós somos servidores públicos e precisamos servir a nossa nação. Muito obrigado. Parabéns, senador. Boa tarde a todos. Martin Luther King falava que uma injustiça num lugar qualquer é uma ameaça à justiça em todo lugar. E ele falava que tinha um sonho. Eu falo aqui que eu acredito. Eu acredito que esse impeachment vai dar prosseguimento. A arbitrariedade que aquele que se acha xerife do mundo tem que ter um fim. Um grande carniceiro, canalha, ditador, sanguinário, que foi presidente do Uganda de 1971 a 1979, Idi Amin Dada, ele falava: aqui tem a liberdade de expressão, só não tem liberdade após ela. É muito importante o papel da mídia aqui nesse momento para testemunhar esse ato de bravura do parlamento. Nenhum homem, nem Alexandre de Moraes, nem eu, nem presidente e nem o presidente do Senado, nenhum cidadão é maior do que a cadeira que ele ocupa. O presidente Pacheco, eu acho que ele vai dar continuidade. Tem gente que fala na rua 3 coisas: omissão, conivência e prevaricação. Eu não falo isso, porque eu acredito que vai dar prosseguimento esse pedido de impeachment, porque o Brasil merece paz, o Brasil merece harmonia entre os poderes. Não pode continuar assim, do jeito que está.
senhor ministro Alexandre de Moraes, ministro que eu vou chamar de Vossa Excelência, o meu irmão Jair Messias Bolsonaro não está mais como presidente. Vossa Excelência não deixou nomear o delegado Ramagem. Olha só, gente, quer dizer que era amigo. Capitão, meu amigo Caveira. O Ramagem, ele chegou, que eu estava nos bastidores, chegou para reforçar a segurança após o ato da facada que meu irmão Jair Messias Bolsonaro levou, dia 6 de setembro de 2018. E o que é que se deu nessa investigação? Nada. Por que nada? Houve uma cobertura que não chegou nos mandantes. Telepatia, telemensagem, fumaça, não sei como. Chegaram alguns advogados para defender alguém que disseram não conhecer. De graça ainda. Eu acredito que a mídia vai continuar dando cobertura à liberdade, porque hoje somos nós, amanhã pode ser os senhores. Muito obrigado. Só vou